O reflexo no espelho do banheiro executivo não mentia. Noah Richardson ajeitou a gravata azul marinho pela última vez, os dedos tremendo levemente enquanto tentava ignorar as olheiras profundas sob os olhos castanhos. Aos 32 anos, sua vida parecia um retrato de sucesso corporativo em Boston. Diretor financeiro de uma empresa promissora, um carro importado e um apartamento com vista para o porto. Mas o vazio no peito crescia a cada dia, como uma sombra que se recusava a desaparecer. Senhor Richardson, a reunião começa em 5 minutos. A voz da assistente ecoou pelo interfone. Noah respirou fundo, tentando se recompor. Fazia 3 anos desde que tomara a decisão que mudaria tudo. 3 anos desde que abandonara Naomi, sua esposa, sem sequer uma explicação adequada. Na época, ele se convenceu de que estava fazendo o certo. A carreira estava decolando, e ele não se sentia preparado para as responsabilidades de um casamento, muito menos para a notícia da gravidez que Naomi lhe dera naquela noite fatídica. Ao atravessar os corredores espelhados do escritório, Noah cumprimentava mecanicamente os colegas. Seu sucesso profissional tinha um preço que só agora ele começava a entender. As noites eram as piores. Sozinho em seu apartamento minimalista, revia fotos antigas no celular, lembrando-se do sorriso radiante de Naomi e da vida que haviam construído juntos. A reunião terminou como tantas outras. Números, projeções, estratégias. Noah apresentou os resultados do trimestre com sua costumeira competência, mas a mente vagava longe. Ao sair, decidiu caminhar até o café ao lado do prédio, desesperado por um pouco de ar fresco. O outono em Boston tingia as ruas de tons dourados e avermelhados, e o vento frio cortava-lhe o rosto quando o destino decidiu intervir, cruel e inesperadamente. Através da janela do café, seus olhos encontraram uma cena que fez seu coração parar. Naomi, mais linda do que em suas lembranças, sentada perto da janela. Mas ela não estava sozinha. 2 meninos idênticos brincavam animadamente ao lado dela. Os traços eram inconfundíveis, um misto perfeito dele e dela. Pele clara, olhos grandes e expressivos como os da mãe, mas o formato do rosto, o mesmo dele. O mundo pareceu girar em câmera lenta. As pernas de Noah fraquejaram, e antes que pudesse processar o que via, seus olhos se encontraram com os de Naomi. O reconhecimento foi instantâneo. O sorriso dela morreu nos lábios, substituído por choque, e logo depois por uma expressão de instinto materno, protetor. Incapaz de se conter, Noah entrou no café. As pernas se moviam sozinhas. Naomi, sua voz saiu rouca, quase um sussurro. Noah, respondeu ela, o tom controlado, mas carregado de emoção contida. Os meninos olharam curiosos para o estranho que parara diante da mesa. Eles são... Noah não conseguiu terminar. A visão começou a escurecer nas bordas. Seus filhos, disse Naomi, firme, mas com a voz trêmula. Mason e Miles. Tem 3 anos. As palavras atingiram Noah como um golpe no peito. 3 anos. O mesmo tempo desde que ele partira, deixando Naomi sozinha, sem saber que ela carregava dentro de si, não um, mas 2 corações. O peso de suas escolhas caiu sobre ele como uma avalanche. A culpa, o arrependimento, a dor e a verdade que ele não estava preparado para encarar. O mundo girou uma última vez e tudo ficou escuro. Ela tinha perdido tudo e agora o destino cobrava cada lágrima. O peso dos anos que Naomi tinha vivido sozinha caiu sobre seus ombros como uma avalanche. Mamãe, quem é ele? Perguntou um dos meninos com a voz doce e curiosa. Antes que Naomi pudesse responder, o mundo de Noah começou a girar. As vozes ao redor ficaram distantes, o som se dissipando como um eco. A última coisa que ele viu, antes de perder a consciência, foi o olhar preocupado de Naomi. O mesmo olhar amoroso que ele havia abandonado 3 anos atrás. Quando abriu os olhos, estava deitado no sofá dos fundos do café. O gerente o observava com expressão aflita, enquanto Naomi, a poucos metros, segurava as mãos dos 2 meninos, seus filhos. A realidade o atingiu com força brutal.
Os paramédicos estão a caminho, disse o gerente, mas Noah mal o ouviu. Seu olhar estava fixo nas duas crianças, que o observavam com uma mistura de curiosidade e medo. Naomi, por favor. Tentou se levantar, mas a tontura o forçou a permanecer deitado. Agora não, Noah, respondeu ela, a voz calma, mas carregada de dor. Você precisa se recuperar primeiro. E eu também preciso entender tudo isso. Ele apenas a observou, impotente, enquanto ela se afastava levando os meninos pela mão. As pequenas figuras desapareceram pela porta, e com elas o pouco de força que ainda restava em seu coração. O vazio que antes parecia imenso agora era um abismo sem fim. A vida que ele escolhera abandonar não apenas seguira em frente, ela havia se multiplicado em duas pequenas vidas que carregavam o seu sangue. Deitado naquele sofá, à espera da ambulância, Noah Richardson finalmente compreendeu o verdadeiro peso de suas escolhas. Pela primeira vez em 3 anos, deixou as lágrimas caírem livremente. Não por pena de si mesmo, mas por um arrependimento profundo, por um desejo desesperado de consertar o que havia destruído. O som distante da sirene marcou não apenas o fim de seu desmaio, mas o início de uma nova jornada, a estrada da redenção. Um caminho que o levaria de volta aos filhos. E talvez, se tivesse sorte, a confiança da única mulher que realmente amou. O quarto do hospital estava silencioso, quebrado apenas pelo bip constante do monitor cardíaco. Noah estava sentado na cama, ainda de avental, enquanto o Dr. Matthews revisava os exames. Fisicamente, o senhor está bem, disse o médico, ajustando os óculos. Mas recomendo alguns dias de repouso. Choques emocionais fortes podem ter consequências sérias se não forem bem processados. Noah apenas assentiu, a mente distante. Mason e Miles, seus filhos. As palavras pareciam estranhas, como um eco distante de uma vida da qual ele abrira a mão. Depois que o médico saiu, o celular vibrou. Era Daniel, seu melhor amigo desde a faculdade, o único que sabia toda a história com Naomi. Cara, acabei de saber que você desmaiou. O que aconteceu? Perguntou Daniel preocupado. Noah respirou fundo antes de responder. Dan, eu vi a Naomi hoje. Do outro lado da linha, o silêncio foi pesado. E não é só isso, continuou Noah, com a voz trêmula. Ela tem filhos. Gêmeos. Meus filhos, Dan. Tenho 2 meninos de 3 anos. O som da própria confissão ecoou dentro dele, misturando choque, culpa e uma centelha de esperança. Porque talvez ainda não fosse tarde demais para tentar ser o pai e o homem que ele deveria ter sido desde o começo. Ele não sabia da existência deles, até o destino cobrar cada pecado. Eu não fazia ideia. Jesus Cristo, murmurou Daniel do outro lado da linha. Quer que eu vá até aí? 30 minutos depois, Daniel entrou no quarto do hospital. Seu amigo, sempre impecável em ternos sob medida e semblante calmo, parecia ter envelhecido 10 anos em poucas horas. Como você está aguentando? Perguntou Daniel, sentando-se ao lado da cama. Eu não estou, admitiu Noah, com a voz rouca. Eles são perfeitos, Dan. Tem os olhos dela, mas também se parecem comigo. E a Naomi, ela criou nossos filhos sozinha, enquanto eu vivia minha vida vazia, pensando apenas em mim. Daniel o observou em silêncio por um momento, o olhar grave. Você sabe que isso muda tudo, não é? Eu a abandonei grávida, Dan, sussurrou Noah, as palavras saindo como uma confissão amarga. Nem esperei para saber o que ela ia dizer. Eu simplesmente fugi. Que tipo de homem faz isso? Um homem com medo, respondeu Daniel com sinceridade. Mas agora você tem uma escolha. O que vai fazer com ela? Antes que Noah pudesse responder, uma batida suave na porta interrompeu o silêncio. Na entrada estava Regina, a mãe de Naomi, o rosto sereno, mas os olhos cheios de dor contida. O coração de Noah disparou.
o monitor cardíaco denunciando sua ansiedade com bips acelerados. Regina, eu... começou ele. Não, interrompeu ela, erguendo a mão. Você não tem o direito de dizer nada agora. Vim porque Naomi me pediu para ver se você estava bem. Porque é esse o tipo de pessoa que ela é. Mas também vim deixar algumas coisas bem claras. Daniel levantou-se discretamente. Vou buscar um café, murmurou saindo do quarto. Regina se aproximou da cama, o olhar firme e cortante. Durante 3 anos eu vi minha filha lutar sozinha. Vi ela trabalhar em 2 empregos enquanto estava grávida. Vi ela chorar baixinho à noite, achando que ninguém notava. Vi ela dar à luz, segurando a minha mão e desejando que fosse a sua. E vi ela se tornar a mãe mais dedicada que aqueles meninos poderiam ter. Cada palavra era uma lâmina cortando o silêncio. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Noah. Mason teve febre alta com 6 meses. Naomi passou 3 dias no hospital com ele, sem dormir, enquanto eu cuidava de Miles. Onde você estava? Miles deu os primeiros passos no almoço de domingo. Mason disse a primeira palavra. Mamãe, durante o banho. Cada momento precioso, cada desafio, ela enfrentou sozinha. Você não tem ideia do que perdeu. Eu sinto muito, sussurrou Noah, a voz quebrada. Eu sei que não mereço perdão. Não, você não merece, respondeu Regina fria, mas justa. Mas eles merecem. Aqueles meninos merecem saber quem é o pai deles. Se você realmente quer ser esse pai, ótimo. Mas vou avisar uma coisa, Noah Richardson. Se você entrar na vida deles, é para ficar. Porque se você fizer com eles o que fez com Naomi, não vai haver lugar neste mundo onde você possa se esconder de mim. Noah enxugou as lágrimas, encarando Regina nos olhos. Eu quero fazer a coisa certa. Eu preciso fazer a coisa certa. Fazer a coisa certa não é uma decisão, Noah. É um compromisso. Um que você precisa escolher todos os dias. Naomi concordou em conversar com você quando receber alta. Não desperdice essa chance. Ela caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Os meninos perguntaram por você. Naomi disse que era um velho amigo, que não estava se sentindo bem. Ela sempre foi melhor do que você merece. Quando Regina saiu, o quarto mergulhou em silêncio. Noah olhou para o celular. As fotos antigas pareciam de outra vida. Uma vida em que ele ainda podia sonhar com um futuro ao lado de Naomi. Agora, tudo o que restava eram as consequências e uma esperança frágil de redenção. Alguns minutos depois, Daniel voltou com 2 copos de café. Regina sempre foi intimidante, comentou, tentando aliviar o clima. Ela estava certa em cada palavra, respondeu Noah, firme. Dan, eu preciso da sua ajuda. Preciso me preparar para conversar com Naomi. Preciso provar que posso ser o pai que meus filhos merecem. E o que você pensa em fazer agora? Primeiro, eu preciso reorganizar toda a minha vida, respondeu Noah, respirando fundo. Minha rotina, minhas prioridades. Tudo tem que mudar. Eu não posso ser o pai que aparece nos fins de semana com presentes. Eu preciso estar presente de verdade. Daniel assentiu, observando a determinação que começava a brotar no rosto do amigo. Você sabe que não vai ser fácil, certo? Naomi construiu uma vida sem você. Eu sei, respondeu Noah pela primeira vez com a voz firme naquele dia. Mas aqueles meninos são meus filhos. E mesmo que Naomi nunca me perdoe, e eu não a culparia por isso, eu preciso tentar. Preciso ser o pai que eles merecem. Preciso tentar consertar o que destruí, mesmo que isso leve o resto da minha vida. O sol começava a se pôr através da janela do hospital, pintando o quarto em tons de laranja. Naquele instante, Noah soube que aquele dia marcava o fim de sua antiga vida e o início de uma jornada que exigiria cada gota de força, coragem e arrependimento que ele possuía. A imagem dos gêmeos, os sorrisos inocentes, os olhos curiosos, ficou gravada em sua mente. Um lembrete constante do que ele havia perdido e do que ainda podia, talvez, recuperar.
A comum. Uma semana depois, a cafeteria do Bo Prudential Center, em Boston, estava tranquila naquela manhã de quarta-feira. Noah chegou 20 minutos antes do horário combinado. As mãos suadas apertavam a pasta marrom que ele trazia consigo. Depois de 3 dias no hospital e uma semana se preparando, ele finalmente teria a chance de falar com Naomi. Escolheu uma mesa discreta no canto, com vista para o céu cinzento da cidade. Às 10 horas em ponto, Naomi apareceu. Mesmo vestida de forma simples, jeans e um suéter azul marinho, sua presença fez o coração de Noah perder o compasso, como sempre acontecia. "Obrigado por ter vindo", disse ele, levantando-se quando ela se sentou. "Vamos deixar uma coisa bem clara", começou Naomi, com um tom calmo, mas firme. "Eu estou aqui porque meus filhos merecem saber a verdade sobre suas origens. Não por você." Noah engoliu em seco e assentiu. "Eu entendo, e agradeço por me dar essa chance." A garçonete se aproximou. Naomi pediu um chá de camomila. Noah recusou qualquer pedido. O estômago revirava de nervosismo. "Como eles estão?" perguntou ele num tom suave, quando ficaram a sós novamente. "Estão bem. Estão na creche agora", respondeu Naomi, tamborilando os dedos na mesa. Ontem o Mason fez uma apresentação. Cantou Old MacDonald na frente da turma inteira. O Miles preferiu ficar nos bastidores, ajudando com o cenário. São idênticos, mas completamente diferentes na personalidade. Noah ouvia cada palavra como um homem sedento no deserto. "Então, o Mason é o mais extrovertido." "Exatamente. E o Miles é mais observador, mais cauteloso com estranhos. Mas quando se sente seguro, fala sem parar", disse ela, e um pequeno sorriso escapou antes que seu rosto voltasse à seriedade. O silêncio entre eles durou alguns segundos, cheio de memórias, arrependimentos e algo que ainda doía demais para ser nomeado. "Noah, o que exatamente você quer?" perguntou Naomi, direta. Noah abriu a pasta que trazia consigo e tirou alguns documentos cuidadosamente organizados. "Primeiro, quero que saiba que não estou aqui para causar problemas, nem para interferir na vida que você construiu. Mas eu quero fazer parte da vida deles, se você permitir." Naomi pegou os papéis, franzindo a testa. "O que é isso?" "São documentos do meu advogado", respondeu Noah com calma. O olhar dela endureceu, mas a voz saiu firme. "Você está me processando, Noah? É isso?" "Não." Ele balançou a cabeça rapidamente. "Pelo contrário. Esses papéis são a prova de que eu quero fazer isso da maneira certa. Transferi parte da minha conta para um fundo no nome deles, Mason e Miles Richardson. É o mínimo que posso fazer, por enquanto." Naomi ficou em silêncio, os olhos percorrendo as páginas. Quando falou novamente, a voz saiu mais baixa, quase um sussurro. "Você realmente mudou, Noah? Ou isso é só mais uma tentativa de aliviar sua culpa?" Ele respirou fundo, a garganta seca. "Eu não sei se mudei o suficiente, mas estou tentando. E pela primeira vez estou tentando pelas pessoas certas." Naomi olhou pela janela, o vapor do chá subindo entre eles como uma névoa tênue. "Eu não posso prometer nada, Noah. Eles são pequenos. Eles não entendem ainda. Mas talvez um dia." E pela primeira vez em muito tempo, um fio de esperança atravessou o coração de Noah Richardson. Pequeno, frágil, mas real. Estou reconhecendo oficialmente a paternidade dos meninos", disse Noah, com a voz firme, mas emocionada. "E estou estabelecendo a pensão retroativa dos últimos 3 anos, com juros. Também há um acordo proposto para visitas supervisionadas. Nos seus termos." Naomi examinou os documentos em silêncio por longos minutos. O som da xícara sendo colocada na mesa pela garçonete que trouxe o chá de camomila foi a única pausa na tensão. "Por que agora, Noah?" perguntou ela finalmente. A voz revelava uma vulnerabilidade que ele raramente via. "Por que não há 3 anos,
quando eu mais precisei de você? Noah sentiu o peso daquela pergunta em cada fibra do corpo. Porque 3 anos atrás, eu era um covarde, respondeu, encarando-a com sinceridade. Eu tinha medo da responsabilidade. Era obcecado pela minha carreira e cometi o maior erro da minha vida. Não existe justificativa para o que fiz, Naomi. Mas ver nossas crianças, perceber tudo o que perdi, mudou algo dentro de mim. Ela manteve o olhar firme. Palavras são fáceis, Noah. Você sempre foi bom com elas. Eu sei. Ele respirou fundo. Por isso, eu trouxe isso também. Noah deslizou outro documento pela mesa. Naomi o pegou, curiosa. O que é isso? Minha carta de demissão. As palavras saíram baixas, mas decididas. Pedi para deixar o cargo de diretor financeiro. Aceitei uma posição menor, com horários flexíveis e menos viagens. Quero ter tempo de verdade, para estar presente na vida deles. Naomi o encarou surpresa. Ela sabia o quanto aquele cargo significava para ele, e, em parte, fora essa ambição que destruíra o casamento deles. Você realmente abriu mão do seu cargo? Sim. Algumas coisas são mais importantes do que status ou dinheiro. Demorou, mas eu finalmente entendi isso. Ela tomou um gole de chá, pensativa. Os meninos perguntaram por você depois daquele dia. São muito perceptivos para a idade que têm. O que você disse? Perguntou Noah, ansioso. A verdade, respondeu Naomi com serenidade. Que você é alguém do nosso passado que reapareceu. Eles ainda são pequenos para entender toda a complexidade disso. Noah inclinou-se um pouco à frente, o olhar cheio de expectativa. Como você quer conduzir isso? Eu seguirei sua orientação em tudo. Ela ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Precisamos ir com calma. Primeiro, quero que você fale com a terapeuta deles, a doutora Bennett. Ela tem ajudado muito com as questões emocionais e pode orientar sobre a melhor forma de fazer essa aproximação. Claro, absolutamente. Noah assentiu sem hesitar. E Noah, disse ela, olhando-o nos olhos, a voz firme, mas cheia de emoção contida. Se você começar isso, não pode desistir no meio do caminho. Eles já cresceram sem um pai por 3 anos. Eu não vou permitir que entrem e saiam da vida deles como brinquedos que você larga quando se cansa. Eu prometo, Naomi. A voz dele falhou levemente. Vou fazer tudo certo desta vez. Ela guardou os documentos na bolsa e se levantou. Vou revisar tudo com meu advogado e marcar uma consulta com a doutora Bennett. Ela entrará em contato para agendar o encontro. Quando estava prestes a sair, Noah a chamou com a voz baixa. Naomi? Obrigado. Eu sei que não mereço essa chance. Ela parou por um instante sem se virar. Você tem razão. Não merece. Mas a voz saiu mais suave. Mas o Mason e o Miles merecem conhecer o pai deles. Não desperdice isso. Noah a observou sair da cafeteria, o corpo ereto, o passo decidido, exatamente como ele se lembrava. Do lado de fora, o céu cinzento começava a clarear. Ele respirou fundo, sentindo pela primeira vez em anos um lampejo de esperança. Pegou o celular e digitou uma mensagem para Daniel. Ela concordou em considerar. Vou conhecer a terapeuta das crianças primeiro. A resposta veio quase imediata. Primeiro passo dado. Agora é continuar. Noah guardou o telefone e ficou ali por mais alguns minutos, olhando pela janela, visualizando os rostos dos filhos. Mason, o extrovertido, e Miles, o observador. 2 pequenos universos que ele ajudara a criar e que agora, finalmente, ele estava pronto para merecer. Mas ele ainda não tinha ideia da magnitude da jornada que estava prestes a enfrentar. O que o esperava seria árduo, talvez doloroso, mas pela primeira vez em 3 anos, Noah sentia que estava fazendo algo verdadeiramente significativo.
Levantou-se e deixou algumas notas sobre a mesa, pagamento pelo chá que Naomi mal havia tocado, e saiu. Lá fora, o sol começava a romper as nuvens, como se refletisse a pequena fresta de esperança que acabava de se abrir em sua vida. O caminho seria longo e difícil, mas ele estava decidido a ir até o fim. O consultório da Fagas Bennett era acolhedor, com paredes em tons suaves de verde e uma vista panorâmica do rio Charles. Noah sentou-se no sofá de couro bege, tentando controlar a ansiedade enquanto a terapeuta revisava seus apontamentos. Senhora Richardson, começou ela, uma mulher de cerca de 50 anos, olhar penetrante por trás dos óculos de armação dourada. Trabalho com o Mason e o Miles há quase 2 anos. São crianças extraordinariamente sensíveis e inteligentes. Noah engoliu em seco. Como eles lidam com a minha ausência? Perguntou, a voz embargada. A terapeuta ajeitou os óculos antes de responder. As crianças processam a ausência de maneiras diferentes. Mason, às vezes, expressa curiosidade sobre você através das brincadeiras. Ele cria histórias sobre pais perdidos que retornam como heróis. Miles, por outro lado, demonstra o desconforto de outra forma. Desenvolveu um comportamento protetor em relação à mãe. Cada palavra foi como uma agulha perfurando o peito de Noah. Eu causei tanto estrago. O passado não pode ser mudado, Sr. Richardson, respondeu calmamente a terapeuta. A pergunta agora é: como construir um futuro saudável para esses meninos? Eu farei tudo o que for necessário, disse ele sem hesitar. A doutora Bennett inclinou-se ligeiramente para a frente. Então permita-me ser muito clara. Reintroduzir um pai ausente na vida de crianças pequenas é um processo extremamente delicado. Precisamos definir limites firmes e expectativas realistas. Os garotos criaram mecanismos emocionais de proteção e esses precisam ser respeitados. Como devemos proceder? Perguntou Noah, atento. Primeiro sugiro encontros supervisionados em um ambiente neutro. Aqui, no meu consultório. Inicialmente você será apresentado como um amigo da família. Alguém que quer conhecê-los melhor. Precisamos construir confiança antes de revelar sua verdadeira identidade. Noah assentiu lentamente, absorvendo cada palavra. E quanto tempo isso levará? Dependerá totalmente da resposta dos meninos. Pode levar semanas, talvez meses. O importante é respeitar o ritmo deles. A conversa foi interrompida por uma leve batida na porta. A assistente da terapeuta entrou com uma pasta nas mãos. As fotos que a senhora Williams enviou, doutora. Fotos? Repetiu Noah, endireitando-se no sofá. A doutora Bennett abriu a pasta, revelando várias fotografias dos gêmeos ao longo dos anos. A Naomi documentou momentos importantes. Achei que você gostaria de vê-las. Com as mãos trêmulas, Noah pegou a primeira foto. Os meninos recém-nascidos no hospital. Tão pequenos e frágeis, ainda com as pulseirinhas de identificação. A foto seguinte mostrava o primeiro aniversário. Rostos lambuzados de bolo e olhos cheios de curiosidade. Depois, as primeiras passadas, o primeiro dia na creche, risadas no Gigi Park. Eles são tão parecidos e ao mesmo tempo tão diferentes, murmurou Noah, emocionado. Mason sempre foi mais expressivo nas fotos, explicou a doutora Bennett. Já o Miles tem um olhar mais introspectivo, observador. Essas características permanecem até hoje. Noah parou diante de uma imagem em particular. Os 2 meninos dormindo abraçados. Há cerca de 1 ano. Eles são muito próximos? Perguntou com a voz quase inaudível. A terapeuta sorriu suavemente. Muito. Eles têm aquela conexão especial de gêmeos. Noah observou a foto em silêncio, os olhos marejados. Naquele instante compreendeu, mais do que nunca, que reconquistar o direito de ser pai não seria um gesto simbólico, mas uma prova de amor, contínua,
feita de paciência, arrependimento e esperança. Mas eles também desenvolveram uma dependência entre si como mecanismo de proteção, continuou a doutora Bennet. É algo que precisaremos considerar com cuidado durante esse processo. Relutantemente devolvendo as fotos, Noah perguntou: qual é o próximo passo? Agendei uma sessão para sábado. Os meninos virão com a Naomi e você será apresentado a eles. Lembre-se, seja natural. Não force interações. Deixe que eles definam o ritmo do contato. Noah engoliu em seco. E se eles não gostarem de mim? A terapeuta sorriu suavemente. As crianças têm uma capacidade incrível de amar, Sr. Richardson, mas elas também têm um radar afiado para a autenticidade. Seja genuíno em suas interações, mesmo que inicialmente sejam limitadas. Ele passou as mãos pelo rosto, tentando conter a emoção. Sabe, passei os últimos 3 anos construindo uma vida que agora parece completamente vazia. Ver essas fotos, perceber tudo o que perdi. O arrependimento pode ser um motor poderoso para a mudança, observou a terapeuta. Mas não deixe que ele te paralise. Concentre-se no presente e no futuro. Você pode construir algo com seus filhos. Como posso compensar o tempo perdido? Perguntou Noah, quase em sussurros. Você não pode, respondeu ela de forma direta, mas pode criar novos momentos, novas memórias. O tempo perdido é perdido. O que importa é o que você faz com o tempo que ainda tem pela frente. A sessão terminou com instruções práticas sobre como se comportar durante o primeiro encontro com os meninos. Ser calmo, paciente e autêntico. No caminho para fora do consultório, Noah parou na recepção para confirmar o horário de sábado. O reflexo no vidro da porta chamou sua atenção. Pela primeira vez em muito tempo, ele viu mais do que um homem de sucesso em um terno caro. Viu um pai que havia falhado com seus filhos. No elevador, abriu o celular e acessou a galeria. Entre fotos de reuniões e eventos corporativos, havia agora um novo álbum, Mason e Miles. Fotos que Naomi permitira que a doutora Bennet compartilhasse. Observando os rostos sorridentes de seus filhos, Noah fez uma promessa silenciosa. Não importa quanto tempo leve ou quão difícil seja o caminho, ele seria o pai que aqueles meninos mereciam, o pai que deveria ter sido desde o começo. O elevador chegou ao primeiro andar e ele saiu para a tarde ensolarada de Boston. Em 3 dias conheceria oficialmente seus filhos. A ideia o enchia de medo e esperança na mesma medida, mas pela primeira vez em sua vida, Noah Richardson estava pronto para assumir suas responsabilidades. Não importava o custo. Sábado. O dia amanheceu com o típico brilho outonal de Boston. Noah chegou ao consultório da doutora Bennet 1 hora antes do horário marcado, o coração batendo tão forte que sentia na garganta. Seguindo o conselho da terapeuta, escolheu roupas casuais, jeans, polo azul claro e tênis confortáveis, aparência mais acessível, menos formal. A sala de terapia infantil era diferente do escritório formal que visitara dias antes. Brinquedos organizados em prateleiras coloridas, uma mesinha baixa com materiais de desenho e almofadas espalhadas pelo chão criavam um ambiente acolhedor. Ele está nervoso, observou a doutora Bennet ao entrar na sala. Aterrorizado seria mais preciso, admitiu Noah, mãos inquietas ajustando as mangas da camisa pela 10ª vez. Lembre-se do que conversamos, disse ela suavemente. Seja autêntico, mas não force aproximações, advertiu a doutora Bennet. Deixe que eles definam o ritmo. Uma leve batida na porta anunciou a chegada de Naomi com os gêmeos. Noah sentiu o coração parar por um instante quando as 2 pequenas figuras entraram segurando as mãos da mãe. Mason e Miles estavam vestidos de forma semelhante. Shorts iguais e camisetas diferentes, uma vermelha e outra verde. Provavelmente para que pudessem ser distinguidos. O cabelo encaracolado idêntico, assim como os olhos grandes e expressivos. Agora os observavam com curiosidade. Meninos, comecem,
disse a doutora Bennet com um sorriso caloroso. Este é o Noah, o amigo de que falei. Vamos nos encontrar hoje. Mason, com a camiseta vermelha, foi o primeiro a se aproximar. Oi! Você gosta de dinossauros? Um sorriso genuíno surgiu no rosto de Noah. Na verdade, sim. Meu favorito é o Triceratops. O meu é o T-Rex, exclamou Mason animado. Miles gosta do... Qual é mesmo? Respondeu Noah, vendo Miles ainda perto de Naomi. Pterodáctilo, porque ele voa, explicou Miles baixinho. Excelente escolha, disse Noah, sério. Eles tinham que calcular correntes de ar para voar melhor. Seus olhos brilharam ligeiramente com a informação, embora ele permanecesse perto da mãe dos meninos. A doutora Bennet apontou para a mesinha baixa, onde havia materiais de desenho. Que tal desenharmos alguns dinossauros? Mason correu imediatamente para a mesa, enquanto Miles hesitou, olhando para Naomi, que assentiu encorajadora. Está tudo bem, querido. Estarei bem aqui. Gradualmente, todos se acomodaram ao redor da mesa. Noah conscientemente escolheu sentar-se em frente aos meninos, dando espaço. Mason já estava ocupado com um lápis vermelho, desenhando um T-Rex muito animado. Você consegue desenhar um pterodáctilo? Perguntou Miles baixinho, surpreendendo todos. Noah pegou um papel. Posso tentar. Quer me ajudar? Você provavelmente sabe melhor como as asas devem ser. Durante a próxima hora, a tensão inicial se dissolveu. Enquanto desenhavam e conversavam sobre dinossauros, Noah descobriu coisas que o deixaram encantado. Mason adorava imitar sons de dinossauros. Rá! E Miles sabia um número impressionante de fatos sobre diferentes espécies. A mamãe nos levou ao museu, explicou Mason, colorindo vigorosamente. Tinha esqueletos gigantes. Foi no seu aniversário, acrescentou Miles, agora com a voz mais confiante. Nós fizemos 3 anos. Noah engoliu em seco, sentindo o olhar atento de Naomi. Deve ter sido incrível, disse ele baixinho. Foi o melhor, concordou Mason. Depois tivemos bolo de chocolate com morangos. Foram 3 pedaços, revelou Miles com um pequeno sorriso. Não, Mason, protestou Mason rindo. Só 2,5. A naturalidade da interação entre os gêmeos fez o coração de Noah doer. Havia tanto que ele não sabia sobre eles, tantos momentos perdidos. Você vai voltar outro dia para desenhar mais? Perguntou Miles, a voz trazendo Noah de volta ao presente. A pergunta pegou todos de surpresa. Noah lançou um olhar rápido para Naomi e para a doutora Bennet antes de responder cuidadosamente. Se vocês quiserem e sua mãe permitir, adoraria voltar. Naomi assentiu levemente, os olhos encontrando os dele por um instante antes de se voltar para os meninos. Está ficando tarde, queridos. Precisamos ir almoçar na casa da vovó Regina. Ah, mãe, protestou Mason, só mais um desenho. Podemos guardar os desenhos para terminar no próximo encontro, sugeriu a doutora Bennet. O que acha? Miles já organizava cuidadosamente os papéis, seu jeito metódico evidente. Mason relutantemente largou os lápis. Até a próxima, acenou Mason alegremente para Noah, um sorriso que ficou gravado no coração dele. Eu vou desenhar um Velociraptor, disse Miles, mais baixinho, mas com um pequeno sorriso. Noah observou enquanto Naomi conduzia os meninos para fora da sala. Seu coração estava tão cheio que ele mal conseguia respirar. Quando a porta se fechou, ele finalmente deixou as lágrimas caírem. Ah, você se saiu muito bem, comentou a doutora Bennet, oferecendo-lhe um lenço com gentileza. Eles são incríveis. São tão diferentes e tão perfeitos, conseguiu dizer Noah, a voz embargada. Isso é apenas o começo, lembrou a terapeuta. Mas foi um começo muito promissor. Miles me surpreendeu hoje com a abertura dele. Noah guardou cuidadosamente o desenho inacabado do pterodáctilo, sabendo que seria um tesouro para sempre. Quando podemos nos encontrar de novo?
perguntou ele, esperançoso. Vou falar com Naomi e organizar, respondeu a doutora Bennet. Mas Noah, ela esperou até que ele olhasse para ela. Lembre-se, consistência é crucial. Cada promessa que você fizer, cada compromisso que assumir, precisa ser cumprido. Ele assentiu determinado. Não vou decepcionar vocês nunca mais. Saindo do consultório, Noah caminhou até o jardim público próximo. Sentou-se em um banco, observando outras famílias passeando pelo parque. Pela primeira vez em 3 anos, não sentiu inveja nem arrependimento ao ver pais com seus filhos. Em vez disso, sentiu esperança. A esperança de que um dia ele também caminharia ali com Mason e Miles, falando sobre dinossauros e compartilhando sorrisos que seriam apenas deles. 2 semanas se passaram desde o primeiro encontro, e Noah agora se preparava para a terceira sessão com os meninos. As visitas supervisionadas haviam se transformado em uma rotina de sábado pela manhã. Cada encontro revelando novas facetas das personalidades dos filhos. Naquela manhã, algo estava diferente. Ao chegar ao consultório, ele encontrou apenas Naomi na sala de espera, com a expressão tensa. Miles está com febre, explicou ela antes que ele pudesse perguntar. Mas Mason insistiu em vir. Ele está bem? Interrompeu Noah, a preocupação evidente na voz. É só um resfriado, mas você sabe como crianças pequenas ficam, disse Naomi, percebendo que Noah não tinha ideia da situação. De qualquer forma, Mason está com a doutora Bennet. Ele pediu especificamente para vir te ver. O coração de Noah disparou. Seria a primeira vez que veria um dos gêmeos sem o outro. E o fato de Mason ter insistido em manter o compromisso significava muito para ele. Dentro da sala de terapia, Mason estava sentado no tapete, organizando dinossauros de plástico em uma configuração elaborada. Ao ver Noah, seu rosto se iluminou. Noah, olha, eu trouxe meus dinossauros, exclamou. O Miles deixou eu trazer os dele também porque está doente. Ah, que gentil da parte dele, comentou Noah, sentando-se no tapete. Como ele está se sentindo? Triste, respondeu Mason honestamente. Nunca ficamos separados, mas eu prometi que contaria tudo depois. A doutora Bennet observava a interação com interesse, enquanto Naomi permanecia perto da porta, sua presença uma constante silenciosa. Quer que eu te mostre algo legal? Perguntou Noah, tirando de sua mochila um livro ilustrado sobre dinossauros, comprado após pesquisar cuidadosamente recomendações para a idade dos meninos. Os olhos de Mason se arregalaram. Uau! Você tem todos eles! Quase todos! Exclamou. Achei que você e o Miles iam gostar. Mamãe! Chamou Mason animado. Posso levar para mostrar ao Miles? Naomi hesitou por um momento antes de assentir. Pode, contanto que cuide bem dele. Vou cuidar super bem, prometeu Mason solenemente. Igual ao Miles cuida dos livros dele. Durante a próxima hora, Noah e Mason folhearam o livro juntos. O menino fazia perguntas intermináveis sobre cada criatura. E Noah ficava maravilhado com a capacidade dele de absorver informações complexas, mesmo com apenas 3 anos. De repente, Mason perguntou com a voz mais séria. Noah, por que você só veio nos ver agora? O silêncio caiu pesado na sala. Noah sentiu o olhar de Naomi e da doutora Bennet sobre ele, mas manteve os olhos no pequeno rosto à sua frente. É complicado, começou com cuidado. Às vezes os adultos cometem erros grandes, mas estou muito feliz por estar aqui agora. Mason pareceu considerar isso por um momento. Miles acha que você vai embora de novo. Noah sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O que você acha? Perguntou ele com a voz trêmula. Acho que não, respondeu Mason, voltando sua atenção para os dinossauros. Porque você desenha bem e conta histórias legais, e porque você nos olha do jeito que a mamãe olha. Como assim?
perguntou Noah, baixinho. Feliz e triste ao mesmo tempo, explicou Mason, com a simplicidade profunda que só crianças possuem. Noah engoliu em seco, sentindo o nó na garganta. Mason, eu prometo que não vou embora. Estarei aqui sempre que você e Miles quiserem me ver. Promessa do dedinho. Mason estendeu seu dedinho minúsculo. Promessa do dedinho, concordou Noah, entrelaçando seu dedo ao do filho. Quando a sessão terminou, Mason abraçou Noah espontaneamente. O primeiro contato físico que tiveram, um gesto tão simples e puro que quase derrubou Noah. Naomi, chamou ele, enquanto ela se preparava para sair com Mason. Se o Miles ainda estiver com febre amanhã, eu conheço um excelente pediatra, Dr. Richards, no Mass General. Posso marcar uma consulta se você quiser, disse ela, estudando seu rosto por um instante. Obrigado, vou lembrar disso, respondeu Noah. Depois que saíram, a doutora Bennett se aproximou dele. Hoje foi significativo. Mason demonstrou um nível de confiança que não esperávamos tão cedo. Ele é tão aberto, tão afetuoso. E o Miles, comentou Noah. Mesmo não estando aqui, sua presença foi constante na conversa. O vínculo entre eles é extraordinário. Mas o que mais me impressionou foi a intuição do Mason sobre o olhar dele, disse a terapeuta. Feliz e triste ao mesmo tempo. Ele captou perfeitamente a complexidade das emoções do pai. Noah passou as mãos pelo rosto. Eles são tão pequenos, mas entendem tanto. As crianças frequentemente nos surpreendem com sua capacidade de compreensão emocional, completou a doutora Bennett. A questão agora é, como você vai honrar essa promessa do dedinho? Com cada respiração, respondeu Noah sem hesitar. Aquele abraço. Foi como se algo dentro de mim tivesse quebrado e se consertado ao mesmo tempo. Saindo do consultório, Noah caminhou até o carro, mas não entrou imediatamente. Parou, olhando para o dedinho, onde ainda podia sentir o toque pequeno e confiante do filho. A simplicidade daquela promessa carregava o peso de todos os seus erros passados e de todas as esperanças futuras. O celular vibrou. Uma mensagem de Naomi. Miles pediu se você pode trazer o livro na próxima semana também. Ele quer ver com você. Noah sorriu, digitando a resposta. Claro. Espero que ele melhore logo. Entrando no carro, percebeu que aquele pequeno gesto de confiança de Mason havia mudado algo fundamental. Não era apenas uma promessa de dedinho, era um contrato sagrado com seus filhos, que ele pretendia honrar pelo resto da vida. O telefone tocou às 11h42 da noite. Em uma quarta-feira chuvosa, Noah revisava alguns relatórios quando o nome de Naomi apareceu na tela. Seu coração disparou imediatamente. Ela nunca ligava, e muito menos naquele horário. Alô? Respondeu, tentando controlar o pânico na voz. Noah. A voz de Naomi soou tensa. Miles está com febre muito alta. Estamos indo para o Mass General. Ele já estava pegando as chaves, o coração batendo acelerado, pronto para correr ao lado da mãe e do filho. Estou a caminho. Quer que eu ligue para o Dr. Richards? Perguntou Noah, o coração acelerado. Por favor, Mason está apavorado. Nunca viu Miles assim. Eu vou te encontrar lá, respondeu Naomi, a voz carregada de preocupação. 20 minutos depois, Noah corria pelo pronto-socorro pediátrico. Encontrou Naomi sentada em uma cadeira de plástico, Mason adormecido em seu colo, enquanto ela distraidamente acariciava seus cabelos. Onde ele está? Perguntou Noah, sem fôlego. Estão fazendo exames, respondeu Naomi, a voz traindo exaustão. A febre não passa. Noah sentou-se ao lado dela, observando o sono inquieto de Mason. O Dr. Richards está a caminho. É o melhor pediatra do hospital. Obrigada por vir, disse Naomi suavemente. Não sabia se deveria ligar. Claro que deveria, interrompeu ele gentilmente. São nossos filhos. O uso do pronome nossos
pairou entre eles, carregado de significado. Antes que pudessem se alongar na conversa, Dr. Richards apareceu no corredor. Senhora, Williams, Sr. Richardson, podem me acompanhar? Mason se mexeu no colo da mãe, abrindo os olhos, sonolento. Onde está o Miles? Perguntou. Vamos ver seu irmão agora, querido, respondeu Naomi, levantando-se com ele no colo. No quarto de exames, Miles estava deitado em uma cama de hospital, parecendo incrivelmente pequeno. Entre os lençóis brancos, seus olhos se abriram ao ouvir a família entrar. Ei, campeão, disse Noah suavemente, aproximando-se da cama. Noah? Miles? Murmurou, estendendo a mão quente pela febre. O gesto espontâneo surpreendeu a todos. Noah segurou a mão dele com delicadeza, sentindo o calor do corpo. Miles tem uma infecção bacteriana séria, explicou o Dr. Richards. Vamos começar antibióticos intravenosos imediatamente. Ele precisará ficar hospitalizado por alguns dias. Mason se remexeu no colo de Naomi. Quero ficar com ele, disse. Não podemos separar os gêmeos, explicou Naomi ao médico. Eles nunca dormiram separados. Dr. Richards sorriu, compreensivo. Podemos colocar uma cama extra no quarto. Não é protocolo padrão, mas farei uma exceção. As próximas horas foram um borrão de enfermeiras, medicações e transferência para um quarto privado. Noah usou sua influência no hospital para garantir o melhor cuidado possível, embora soubesse que, no fim, só podia esperar que os antibióticos fizessem efeito. Por volta das 3 horas da manhã, Miles finalmente adormeceu, ainda segurando a mão de Noah. Mason estava enrolado na cama extra ao lado, também dormindo. Naomi ocupava uma poltrona próxima, lutando contra o sono. Você deveria descansar, sugeriu Noah suavemente. Não consigo, respondeu ela, os olhos fixos nos meninos. Cada vez que fecho os olhos, imagino algo dando errado. Eu posso ficar de vigia, ofereceu ele. Prometo te acordar se algo mudar. Ela hesitou, estudando o rosto dele por um momento. Você mudou, disse finalmente. Eu tive que mudar, respondeu Noah. Eles mudaram tudo. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelos suaves bips dos monitores e a respiração regular dos meninos. Sabe, Naomi, começou ela, quase em um sussurro, quando descobri que estava grávida de gêmeos, meu primeiro pensamento foi como você teria reagido se tivesse ficado. Você teria entrado em pânico ainda mais? Eu teria, admitiu Noah. E esse é o meu maior arrependimento. Perdi tantos momentos, momentos como este, mesmo sendo assustadores. A primeira vez que eles ficaram doentes, continuou Naomi, foi uma infecção dupla no ouvido. Eles tinham 8 meses. Fiquei acordada a noite toda segurando os dois, cantando até minha voz falhar. Noah sentiu lágrimas surgirem nos olhos. Sinto muito, Naomi. Sinto muito. Eu não estava lá, disse Naomi, depois de um longo silêncio com a voz baixa e reflexiva. Estou começando a acreditar que você realmente mudou. Pelo jeito que você largou tudo e veio correndo, e como está lidando com tudo isso. Não estou fazendo nada além do que deveria ter feito desde o começo, respondeu Noah suavemente, ajeitando o cobertor sobre Miles. A noite passou lentamente. Por volta das 5 da manhã, a febre de Miles começou a ceder. Mason acordou brevemente, rastejou para a cama do irmão e voltou a dormir, aconchegado a ele. Uma cena que fez o coração de Noah doer pela pureza do momento. Quando o sol começou a nascer, pintando o quarto em tons dourados, Noah percebeu que Naomi finalmente havia adormecido na poltrona. Silenciosamente, ele a cobriu com um cobertor extra que pedira à enfermeira. Sentado entre suas 3 pessoas mais importantes no mundo. Noah sentiu algo se acomodar em seu peito, uma certeza profunda de que, não importando o que acontecesse a partir dali,
Era ali que ele pertencia, ao lado de seus filhos, compartilhando tantos momentos de alegria quanto os momentos de preocupação. A enfermeira entrou para checar os sinais vitais, sorrindo ao ver a cena familiar. Vocês formam uma família linda, comentou suavemente. Noah não corrigiu, apenas olhou para seus filhos adormecidos, aconchegados, e para Naomi repousando na poltrona, e pensou como às vezes as noites mais difíceis podem construir as pontes invisíveis mais importantes, conectando corações separados pelo tempo e pelos erros do passado. 6 semanas após a hospitalização de Miles, a dinâmica entre Noah e sua família havia mudado sutilmente. As visitas supervisionadas no consultório da doutora Bennett continuavam, mas agora também surgiam pequenos momentos inesperados. Um encontro casual no supermercado, uma tarde no parque. Naquela manhã de domingo, Noah esperava nervoso no Boston Children's Museum. Era a primeira vez que Naomi concordara com um programa fora do ambiente controlado do consultório. Os meninos não sabiam que ele viria. Uma surpresa cuidadosamente planejada com a aprovação da doutora Bennett, o grito animado de Mason ecoou pelo saguão do museu quando avistou Noah. O menino correu em sua direção, com Miles logo atrás, enquanto Naomi seguia em um ritmo mais controlado. "Você veio de verdade!" exclamou Miles, sua timidez inicial substituída por uma confiança crescente na presença de Noah. "Claro que vim", sorriu Noah, agachando-se para ficar na altura deles. "Não perderia a chance de explorar o museu com meus cientistas favoritos." "Tem uma nova exposição sobre o espaço", relatou Mason, entusiasmado, "e um lugar onde você pode fazer bolhas gigantes e um laboratório de ciências", acrescentou Miles, com os olhos brilhando. Noah olhou para Naomi, buscando sua aprovação. Ela assentiu levemente, com um pequeno sorriso nos lábios. As próximas horas foram preenchidas com descobertas e encantamento. Na área de construção, Noah ajudou os meninos a erguer uma estrutura impressionante com blocos gigantes. No laboratório de ciências, eles conduziram experimentos simples que fizeram os olhos dos gêmeos se arregalarem de admiração. "Olha, Noah!" chamou Miles, criando uma bolha de sabão do tamanho da cabeça. "É quase um planeta!" "É como Júpiter", concordou Mason, tentando fazer uma ainda maior. Noah observava seus filhos com uma mistura de orgulho e admiração. Cada pequena descoberta, cada momento de alegria, era um presente que ele finalmente podia viver plenamente. Durante o almoço na cafeteria do museu, enquanto os meninos devoravam seus sanduíches, Naomi inclinou-se e falou suavemente para Noah. "Eles têm uma apresentação na escola na próxima semana, uma peça sobre o sistema solar." O coração de Noah disparou com a ideia. Será que eles gostariam que eu fosse? "Mason é Marte e Miles é Saturno", continuou Naomi, como se não tivesse ouvido a pergunta dele. "É na quinta-feira, às 14 horas. "Estarei lá", respondeu Noah imediatamente. "Vou reorganizar toda a minha agenda." "Mãe!" interrompeu Mason. "Posso mostrar minha fantasia para o Noah quando chegarmos em casa?" Um silêncio tenso caiu sobre a mesa. Era a primeira vez que a possibilidade de Noah ir à casa dele surgia. Naomi hesitou por um momento antes de responder. "Talvez outra hora, querido. Hoje precisamos ir para a casa da vovó Regina depois daqui, lembra?" Noah manteve o rosto neutro, embora seu coração se apertasse. Um lembrete de que, apesar do progresso, ainda havia limites a respeitar. A tarde continuou no planetário do museu, onde os gêmeos se sentaram entre Noah e Naomi, seus rostinhos pequenos maravilhados com as constelações projetadas no teto. "Isso é o grande carro", sussurrou Miles, apontando para cima. "E isso é o pequeno carro", acrescentou Mason. "Sabem por que tem esses nomes?" perguntou Noah suavemente. Quando os meninos assentiram, ele começou a contar a história mitológica das ursas no céu. E logo outras famílias ao redor também começaram a ouvir, encantadas com a narrativa. No fim do dia, enquanto caminhavam até o estacionamento,
Mason segurou a mão de Noah e Miles segurou a de Naomi. Uma imagem que poderia parecer comum para qualquer observador externo. Uma família normal terminando um domingo no museu. Mas para Noah era um momento precioso que guardaria para sempre. Noah, chamou Miles ao chegarem aos carros. Você realmente vai à nossa peça? Não perderia por nada, prometeu Noah, agachando-se novamente. Mal posso esperar para ver Saturno e Marte brilharem. Os meninos o abraçaram simultaneamente, um gesto que se tornava cada vez mais frequente. Antes de entrar no carro de Naomi, obrigada pelo dia, disse ela suavemente. Eles se divertiram muito. Eu também, respondeu Noah. Mais do que consigo expressar. Quando o carro de Naomi desapareceu na curva, Noah permaneceu parado por um momento, absorvendo tudo o que havia acontecido. Seu telefone vibrou com uma mensagem da doutora. Bennett perguntando como havia sido o dia. Perfeito, respondeu simplesmente. No caminho de volta para casa, Noah pensava na apresentação escolar. Seria a primeira vez que ele participaria de um evento oficial na vida dos meninos. A ideia o enchia de uma mistura de ansiedade e alegria. Chegando ao apartamento, foi direto para seu escritório, onde um novo calendário dominava uma parede inteira. Nele, além dos compromissos de trabalho, estavam agora os marcos importantes, visitas supervisionadas, consultas com a doutora Bennett e agora, circulada em vermelho, a data da peça escolar. Era um lembrete visual de como sua vida havia mudado. De executivo focado na carreira para pai que organiza sua existência em torno de momentos com seus filhos. Embora ainda houvesse um longo caminho a percorrer, dias como aquele no museu mostravam que ele estava seguindo na direção certa. Antes de dormir, recebeu uma foto de Naomi. Os meninos adormecidos no banco de trás do carro, ainda usando os adesivos de jovens cientistas que haviam ganho no museu. Um pequeno gesto de bondade dela, um reconhecimento silencioso de seu direito de participar desses momentos, mesmo que à distância. Noah adormeceu sorrindo, sonhando com planetas, estrelas e 2 pequenos astronautas. O auditório da escola estava lotado. Naquela quinta-feira, Noah chegou 40 minutos mais cedo, o coração disparado enquanto procurava um lugar para se sentar. Ele avistou Regina algumas filas à frente e, após uma breve hesitação, decidiu se aproximar. Posso? Perguntou, indicando o assento vazio ao lado dela. Regina estudou-o por um momento antes de assentir. Naomi me disse que você viria. Não perderia por nada, respondeu Noah, nervoso, ajustando a gravata. Ele havia saído direto de uma reunião importante, mas havia se certificado de que nada interferisse neste momento. Miles teve um pequeno ataque de ansiedade mais cedo, comentou Regina com a voz mais suave que o habitual. Ele perguntou por você. O coração de Noah se apertou. Ele está bem agora? Sim. Naomi está nos bastidores com eles. Mason tem ajudado a acalmar o irmão. Eles têm esse jeito especial. O burburinho no auditório diminuiu à medida que as luzes começaram a se apagar. Noah sentiu suas mãos suarem enquanto a cortina se abria, revelando um cenário elaborado do sistema solar. O narrador começou a apresentação e, um a um, os planetas entraram no palco. Mason apareceu primeiro, sua fantasia vermelha de Marte brilhando sob os holofotes. Ele girou e pulou com confiança, arrancando sorrisos da plateia. Quando foi a vez de Saturno, Noah prendeu a respiração. Miles entrou timidamente, sua fantasia dourada com anéis impressionante. Por um momento pareceu hesitar, mas então seus olhos encontraram Noah na plateia. Um pequeno sorriso surgiu em seu rosto e ele começou sua coreografia com graça surpreendente. Ele viu você, sussurrou Regina, calma. Noah apenas assentiu, incapaz de falar, o nó na garganta quase impossível de dissolver. A apresentação continuou com os planetas dançando em suas órbitas ao redor do Sol.
Em um momento particularmente emocionante, Marte e Saturno se aproximaram, realizando uma pequena dança juntos que, como não estava no roteiro original, uma demonstração da conexão única dos gêmeos. Quando a cortina se fechou, a plateia explodiu em aplausos. Noah levantou-se imediatamente, mas Regina colocou a mão em seu braço. Espere, disse ela. Deixe Naomi ter este momento com eles primeiro. Ela vai chamá-lo. 15 minutos depois, que pareceram uma eternidade, Noah recebeu uma mensagem de Naomi com instruções para os bastidores. Quando chegou, foi recebido por 2 pequenos projéteis, um vermelho e um dourado, que se lançaram em seus braços. Você viu? Você viu? Mason perguntou excitado. Eu vi tudo, respondeu Noah, abraçando ambos. Vocês foram incríveis. Eu não errei um passo, disse Miles, orgulhoso, apesar da timidez. Os anéis de Saturno nunca brilharam tanto, garantiu Noah. Naomi observava a cena com uma expressão suave que Noah não conseguia decifrar, segurando com 2 pequenas cestas de presente. Os meninos têm algo para você, disse ela. Mason e Miles correram até ela, pegaram as cestas e voltaram para Noah. Dentro de cada uma havia uma medalha de papel dourado com os dizeres Melhor Pai do Sistema Solar, escritos com letras infantis. Noah sentiu as lágrimas subirem antes que pudesse contê-las. Era a primeira vez que os meninos o reconheciam abertamente como pai, mesmo através de um gesto simples. Mamãe nos ajudou a fazer, explicou Miles. Queríamos te contar que nós sabemos. É verdade, acrescentou Mason. Doutora Bennet havia aprovado e Noah olhou para Naomi, que assentiu levemente. Eles haviam planejado cuidadosamente aquele momento com a terapeuta, e a recompensa emocional para Noah foi profunda e inesquecível. Como e quando revelar a verdade para os meninos? Você está bem com isso? Noah perguntou suavemente. Às vezes eu fico bravo, Miles admitiu honestamente. Mas agora você está aqui e não vai mais embora, acrescentou Mason. Não era uma pergunta, mas uma declaração confiante. Nunca, prometeu Noah, a voz embargada. Nunca mais. Regina se aproximou naquele momento carregando uma câmera. Que tal uma foto de família? Noah olhou incerto para Naomi, mas ela já se posicionava ao lado dos meninos. Ele se juntou a eles, Mason e Miles no centro, ainda com suas fantasias de planetas. Diga Sistema Solar, instruiu Regina. O flash disparou, capturando um momento que seria emoldurado e pendurado em 3 casas diferentes, a de Noah, a de Naomi e a de Regina. Uma foto que mostrava não apenas 4 pessoas sorrindo, mas uma família encontrando seu próprio tipo de órbita. Mais tarde, enquanto os meninos se trocavam, Naomi se aproximou de Noah. Eles estavam perguntando há semanas como contar a você que sabiam, explicou. Doutora, Bennet achou que hoje seria perfeito, um dia de conquistas. Obrigado, disse Noah simplesmente, por permitir, por ajudar com as medalhas, por tudo. Eles também são seus filhos, respondeu ela suavemente. E você provou isso nos últimos meses. Quando os meninos voltaram, já com roupas normais, mas ainda carregando suas fantasias com orgulho, Noah percebeu que algo fundamental havia mudado. Ele não era mais apenas o amigo que aparecia para brincar às vezes. Ele era oficialmente um pai, com todas as alegrias e responsabilidades que isso implicava. Sorvete para comemorar, sugeriu Regina, para o deleite dos gêmeos. Enquanto caminhavam juntos até a sorveteria próxima, Noah carregava os boplanetas de fantasia, ouvindo Mason e Miles debaterem animadamente sobre seus sabores favoritos. Ele finalmente entendeu. Estava em casa, não em um lugar físico, mas na órbita daquelas pequenas estrelas, que haviam transformado seu universo para sempre. Era uma típica manhã de sábado quando o telefone tocou. Noah se preparava para mais uma visita agendada quando Naomi ligou, a voz tensa. Noah, preciso de um enorme favor. Minha mãe caiu e preciso ir ao hospital com ela. Você poderia ficar com os meninos? O coração de Noah disparou.
Claro. Você quer que eu vá aí? Houve uma pausa significativa. Sim, ela finalmente respondeu. Pode ser em meia hora? Era a primeira vez que Noa entraria na casa deles, o espaço sagrado que Naomi havia construído para criar seus filhos sozinha. Ele compreendia a importância do momento. 30 minutos depois, ele estacionou em frente a uma casa modesta, mas bem cuidada, em Dorchester. O pequeno jardim na frente tinha brinquedos espalhados e uma árvore com um simples balanço, perfeita e acolhedora. Antes que ele pudesse tocar a campainha, Naomi abriu a porta. Obrigada por vir tão rápido. As crianças ainda estão dormindo. Geralmente acordam por volta das 9 nos finais de semana. Ela parecia nervosa, não apenas pela situação com Regina, mas por ter Noah em seu espaço pessoal. Vai ficar tudo bem, assegurou Noah. Vá cuidar da sua mãe. Me mantenha informado, por favor. Naomi assentiu, pegando sua bolsa. Tem comida na geladeira. Os números de emergência estão na porta. Miles às vezes tem pesadelos. Quando ele acordar assustado... Eu cuido, interrompeu Noah suavemente. Não se preocupe. Vou cuidar deles. Depois que ela saiu, Noah ficou parado no meio da sala, absorvendo cada detalhe. Fotos dos meninos em diferentes idades cobriam as paredes. Primeiros passos, primeiros sorrisos, aniversários. Uma vida inteira que ele tinha perdido, registrada em imagens. Um leve barulho vindo do andar de cima indicava que os gêmeos estavam acordando. Noah subiu as escadas silenciosamente, encontrando o caminho pelo corredor cheio de dinossauros de pelúcia e livros infantis espalhados. Noah! Mason chamou sonolento ao vê-lo na porta. Onde está a mamãe? Ela precisou levar a vovó Regina ao médico, explicou Noah suavemente. Então eu vou passar amanhã com vocês, tudo bem? Miles, ainda enrolado em seu cobertor do sistema solar, parecia um pouco ansioso. A vovó está doente? Ela caiu um pouquinho, mas vai ficar bem, tranquilizou Noah, sentando-se na beirada da cama de Miles. Sua mamãe vai cuidar dela. Podemos tomar café da manhã? Mason já pulava da cama. Claro. O que vocês costumam comer? Panquecas, responderam os dois em uníssono. Na cozinha, Noah descobriu que preparar panquecas para 2 meninos de 3 anos era toda uma aventura. Mason insistia em ajudar a mexer a massa, enquanto Miles supervisionava cuidadosamente a quantidade de gotas de chocolate. Mamãe faz rostinhos nas panquecas, explicou Miles. Ah, é? Noah sorriu, usando gotas de chocolate para criar olhos e um sorriso na panqueca. Os meninos riram aprovando. Logo estavam todos sentados à mesa comendo panquecas, sorrindo e conversando sobre os planos do dia. Durante a conversa, Noah percebeu um desenho preso na geladeira. 3 bonecos de palito, um maior e 2 menores, todos de mãos dadas. Eu que fiz, Mason disse, seguindo o olhar do pai. É você com a gente no museu. Noah sentiu a garganta apertar. Muito lindo, campeão. Tem mais, Miles acrescentou timidamente. No nosso quarto, a gente desenha você o tempo todo. Após o café, os meninos o levaram para um tour pela casa. O quarto deles era uma mistura fascinante de dinossauros e planetas, com 2 camas idênticas, separadas por um criado mudo compartilhado. Esse é o cantinho especial, Mason explicou, mostrando uma parede cheia de desenhos. E lá estavam. Dezenas de ilustrações dele com os meninos, algumas até de antes de ele reaparecer na vida deles. A gente imaginava como você era, explicou Miles baixinho, antes de realmente conhecê-lo. Noah se ajoelhou entre os filhos, lutando contra as lágrimas. Posso abraçar vocês? Os meninos se jogaram nos braços dele sem hesitar. Era incrível, como aqueles momentos haviam se tornado naturais nos últimos meses. O resto da manhã passou num turbilhão de jogos, histórias e descobertas. Noah aprendeu as pequenas rotinas que faziam parte da vida dos meninos, como Miles sempre organizava os brinquedos por cor, como Mason cantarolava enquanto desenhava, como os dois sempre conferiam, um com o outro,
antes de tomar qualquer decisão. Quando Naomi voltou no início da tarde, Regina havia torcido o tornozelo, mas estava bem. Ela encontrou os três dormindo no sofá da sala, um livro de histórias aberto no colo de Noah. Ela permaneceu parada por um momento, observando a cena. Era uma imagem que ela havia imaginado milhares de vezes nos primeiros meses de sua gravidez. Noah com seus filhos em casa, em paz. A realidade levara 3 anos para alcançar aquele sonho, mas de algum modo parecia ainda mais significativa agora. Oi, sussurrou Noah, abrindo os olhos. Como está a Regina? Vai ficar bem, respondeu ela suavemente, sentando-se na poltrona próxima. E aqui? Como está? Perfeito. Ele sorriu, olhando para os meninos dormindo. Eles são simplesmente perfeitos. Naomi assentiu, um pequeno sorriso nos lábios. Sabe, é a primeira vez que os vejo dormir tão tranquilos com alguém além de mim. As palavras ficaram suspensas no ar, carregadas de significado. Não era apenas um elogio, era um reconhecimento de que Noah havia encontrado seu lugar na vida dos meninos. Naomi, começou Noah, hesitante. Obrigado por me dar essa chance, por confiar em mim. Hoje você provou que merece essa confiança, respondeu ela com simplicidade. Dia após dia, escolha após escolha. Enquanto os gêmeos continuavam seu sono tranquilo, Noah percebeu que aquela manhã havia mudado algo fundamental. Ele não era mais apenas um visitante na vida de seus filhos. Ele fazia parte da rotina deles, da casa deles, da história que estava sendo construída. E talvez, só talvez, aquilo fosse apenas o começo. O outono chegou a Boston com uma fúria inesperada. 3 meses haviam se passado desde aquela primeira manhã na casa de Naomi, e a dinâmica familiar se ajustara a uma rotina confortável. Noah agora passava regularmente as manhãs de sábado com os meninos, além das visitas durante a semana, sempre que possível. Naquela noite, porém, algo estava diferente. Uma tempestade violenta assolava a cidade, e Noah recebeu uma mensagem de Naomi que apertou seu coração. Miles está tendo um ataque de pânico por causa do trovão. Ele pediu por você. Sem hesitar, Noah pegou o carro e dirigiu pela chuva torrencial até a casa deles. Encontrou Naomi na porta, exausta. Ele está no quarto dele, disse ela simplesmente. Mason está tentando acalmá-lo. Um estrondo particularmente alto sacudiu a casa, seguido de um grito assustado vindo do andar de cima. Noah subiu as escadas, cada 2 degraus subindo com o coração acelerado. No quarto dos meninos encontrou Miles encolhido na cama, tremendo, enquanto Mason segurava sua mão. A cena partiu seu coração. Oi, campeão, disse Noah suavemente, aproximando-se da cama. Posso ficar com você? Miles ergueu os olhos marejados e assentiu. Noah sentou-se na beirada da cama, e o menino se jogou imediatamente em seus braços. Está muito barulhento, soluçou Miles contra o peito dele. Eu sei, respondeu Noah, abraçando-o com força. Mas sabe de uma coisa? Quando eu era pequeno, eu também tinha medo de tempestades. Isso capturou a atenção dos 2 meninos. Verdade? Mason perguntou, sentando-se do outro lado de Noah. Até meu pai me ensinou um truque especial. Que truque? Miles perguntou, ainda tremendo. Noah sorriu e pegou o celular. Vamos contar os segundos entre o raio e o trovão. Quanto mais segundos, mais longe está a tempestade. É como um jogo. Outro clarão iluminou o quarto. 1, 2, 3, contaram juntos até o som do trovão. Viu? 3 segundos. Isso significa que a tempestade está a 3 quilômetros daqui, explicou Noah, e vai se afastar. Vai ficar mais longe? Miles perguntou esperançoso. Sim, vamos continuar contando e você vai ver. Naomi observava da porta com uma expressão suave no rosto. Era a primeira vez que via Noah lidando com uma situação emocional difícil com os meninos, e ele estava se saindo surpreendentemente bem. À medida que a noite avançava, os segundos entre o raio e o trovão aumentavam,
Miles foi relaxando gradualmente nos braços de Noah, enquanto Mason, sempre protetor, permanecia atento ao lado deles. Que tal eu contar uma história enquanto esperamos a tempestade passar? Sugeriu Noah. Sobre o quê? Os gêmeos perguntaram em uníssono. Sobre dois pequenos guerreiros que não tinham medo de nada, porque sabiam que sempre teriam um ao outro. Naomi sentiu suas próprias lágrimas surgirem enquanto Noah começava tal história. Uma versão levemente modificada de como os meninos haviam se apoiado desde bebês, como Mason sempre sabia quando Miles precisava de conforto e como Miles sempre compreendia os medos silenciosos de Mason. Gradualmente, os olhos dos meninos começaram a pesar. A tempestade agora era apenas um murmúrio distante, e a contagem entre raios e trovões havia chegado a 10 segundos. Pode ficar até a tempestade passar? Noah murmurou sonolento. Claro que posso, campeão. Prometo. Mason respondeu, já meio adormecido. Quando os meninos finalmente adormeceram, Noah cuidadosamente os acomodou na cama de Miles. Em noites difíceis, eles sempre acabavam dormindo juntos. Você tem um jeito especial com eles, comentou Naomi suavemente quando ele saiu do quarto. Aprendi com você, respondeu Noah, seguindo-a até a cozinha. Pelas histórias que você conta, pelas fotos que compartilha. Naomi começou a preparar chá, seus movimentos automáticos na cozinha familiar. Sabe, por muito tempo eu me perguntei como seria ter ajuda nas noites difíceis. As febres, as tempestades, os pesadelos. Me desculpe por não ter estado aqui antes, disse Noah, a voz carregada de arrependimento. Não é sobre o passado agora, respondeu ela, entregando-lhe uma xícara de chá. É sobre como você está aqui agora, fazendo a diferença. Sentaram-se à mesa da cozinha, o silêncio confortável interrompido apenas pelo som distante da chuva. Noah, começou hesitante Naomi, eu sei que ainda estamos construindo essa nova dinâmica, mas quero que saiba que estou comprometida com isso, com eles, com você sendo o pai que eles merecem. Ela estudou o rosto dele por um momento antes de responder. Eu sei. Vejo todos os dias na forma como você reorganizou sua vida, como respeita nossos limites, como se esforça para entendê-los. Um leve barulho vindo do andar de cima interrompeu a conversa. Eles subiram rapidamente, encontrando Miles acordado, olhando ansiosamente pela janela. Ainda está aí? Perguntou ele quando Noah entrou no quarto. Está indo embora. Noah o tranquilizou, sentando-se novamente na beirada da cama. Quer me contar mais histórias? Miles assentiu, se aconchegando contra ele, enquanto Mason continuava a dormir pacificamente. Naomi observava da porta, enquanto Noah contava calmamente os segundos com seu filho, a voz calma e reconfortante na escuridão. Era uma cena que ela nunca imaginara possível alguns meses atrás. Noah sendo exatamente o pai que seus filhos precisavam. A tempestade finalmente passou, restando apenas o som suave da chuva. Miles adormeceu novamente, e Noah cuidadosamente o acomodou ao lado do irmão. Acho que já devo ir, sussurrou Noah para Naomi no corredor. Já é tarde e ainda está chovendo. O sofá da sala é confortável, ela respondeu. Não era apenas uma oferta prática. Era um sinal de confiança, de aceitação naquele espaço familiar. Obrigado, disse Noah, e ambos sabiam que não se tratava apenas do sofá naquela noite. Deitado no sofá da casa, que deveria ter sido sua desde o início, Noah refletiu sobre como as tempestades às vezes trazem mais do que destruição. Às vezes limpam o ar, revelam verdades e fortalecem laços que pareciam impossíveis de reconstruir. O consultório do Dr. Bennett parecia diferente naquela tarde de dezembro. Era a primeira sessão conjunta com Naomi e Noah sem os meninos, um marco importante no processo de coparentalidade. Nos últimos 6 meses, começou a terapeuta, vimos um progresso notável na adaptação dos gêmeos à presença de Noah. Como você avalia essa evolução? Naomi foi a primeira a responder,
mãos entrelaçadas no colo. É surpreendente como eles o aceitaram naturalmente. Às vezes, parece que ele sempre esteve lá. Dr. Bennet percebeu a hesitação em sua voz. Mas ainda existem momentos. Naomi respirou fundo. Momentos em que o medo volta. O medo de que tudo isso seja temporário. Noah sentiu o peso daquelas palavras. Entendo esse medo, disse suavemente. Sei que o causei com minhas ações no passado. Como você lida com esse medo? Perguntou ao terapeuta. Cada dia é uma nova promessa para mim, respondeu, olhando diretamente para Naomi. Cada momento com eles é uma chance de provar que mudei, que estou comprometido. Dr. Bennet fez algumas anotações antes de continuar. Os meninos também expressaram perguntas interessantes nas sessões individuais. Mason, especialmente, tem perguntado sobre o passado. Que tipo de perguntas? Naomi perguntou, tensionando-se ligeiramente. Ele quer entender por que Noah não esteve lá desde o começo. É natural que, à medida que o vínculo se fortalece, essas dúvidas surjam. Noah se inclinou na cadeira. Como devemos abordar isso com honestidade, de forma adequada à idade deles? Eles são jovens, mas incrivelmente perceptivos, respondeu a terapeuta. Precisam de uma narrativa que possam compreender sem se sentirem responsáveis pela ausência anterior. Temo que saber a verdade os machuque, admitiu Naomi, a voz levemente trêmula. A verdade já os machucou, disse Noah suavemente. Minha ausência já os machucou. Agora precisamos ajudá-los a entender e a se curar. Dr. Bennet assentiu, aprovando. Exatamente. E falando em cura, há outro assunto que precisamos discutir. O Natal está chegando. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Seria o primeiro Natal de Noah com os meninos. Tradicionalmente, começou Naomi hesitante, passamos a véspera de Natal na casa da minha mãe e a manhã de Natal em casa, só nós três. Não quero interromper suas tradições. Mas os meninos pediram para você estar presente, acrescentou rapidamente. Eles querem que você faça parte disso. Dr. Bennet observava a interação com interesse. Como vocês se sentem sobre criar novas tradições juntos? Naomi hesitou, lágrimas inesperadas surgindo nos olhos. 3 anos. Eu construí nossas tradições sozinha, disse Naomi. Cada enfeite na árvore, cada história de Natal. Tudo para compensar o que estava faltando. Noah sentiu seu próprio coração apertar. Naomi, eu... Mas ela continuou enxugando os olhos. Vendo como eles se iluminam quando você está por perto, como confiam em você, talvez seja a hora de construir algo novo, algo que inclua todas as nossas partes quebradas e remendadas. Como você imagina esse novo arranjo? Perguntou a terapeuta. Talvez, sugeriu Noah cautelosamente, eu possa participar da manhã de Natal depois que você tiver passado seu tempo tradicional com a família. Naomi considerou por um momento. Os meninos sempre acordam às 6. Você poderia vir às 8 para o café da manhã e a abertura dos presentes? Seria perfeito. Noah sorriu suavemente. Há mais alguma coisa que vocês gostariam de discutir? Perguntou o Dr. Bennet. Sim, disse Naomi, surpreendendo-os ambos. Noah, os meninos terão uma apresentação do coral na escola na próxima semana. Eles gostariam que você se sentasse conosco, com a família. A palavra família pairou no ar, carregada de significado. Tem certeza? Perguntou Noah, a voz embargada. Tenho, respondeu Naomi firmemente. É hora de pararmos de fingir que somos apenas conhecidos que compartilham filhos. Somos uma família, diferente, imperfeita, mas uma família. Dr. Bennet sorriu. Que progresso significativo. Como você se sente sobre isso? Grato, respondeu Noah simplesmente, lágrimas contidas nos olhos, uma gratidão infinita. Quando a sessão terminou, eles caminharam juntos até o estacionamento. A neve começava a cair suavemente, o primeiro prenúncio do inverno que se aproximava. Obrigada por tudo,
chamou Naomi antes de entrar no carro. Ela parou, deixando que os flocos dançassem ao redor. Sabe o que Miles me disse ontem à noite? Ele disse que seu coração estava crescendo, porque agora havia espaço para mais amor nele. Noah sentiu as lágrimas que segurava durante a sessão finalmente caírem. Nossos filhos, continuou Naomi suavemente, nos ensinam sobre perdão e amor incondicional todos os dias. Talvez seja a hora de aprendermos com eles. Enquanto ela partia, Noah ficou na neve por um momento, refletindo sobre como, às vezes, as cicatrizes mais profundas podem se tornar as pontes mais fortes. Em 2 semanas, ele participaria de seu primeiro Natal como pai. Um presente que nunca imaginou merecer, mas que estava determinado a honrar com cada fibra do seu ser. A neve continuava a cair, cobrindo Boston com um manto branco de novas possibilidades e promessas de recomeços. Fim. Se você pudesse voltar no tempo e consertar um erro que mudou completamente o curso da sua vida e a de outras pessoas, você faria? Ou acredita que algumas cicatrizes precisam existir para nos transformar em versões melhores de nós mesmos? Sua participação no canal é muito importante. Deixe sua opinião nos comentários. Muito obrigado por assistir até o final. Se você gostou desta história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e comentar seus pensamentos. Sua participação é muito importante para nós. Até a próxima.